Capítulo 1. O depoimento do condutor da wagonlite. Tudo estava preparadíssimo no vagão-restaurante. Poirot e Monsieur Buck sentaram-se juntos de um lado da mesa. O doutor sentou-se do lado oposto do corredor. Na mesa à frente de Poirot estava uma planta do Istanbul Calais com os nomes dos passageiros escritos em tinta vermelha. Os passaportes e as passagens formavam uma pilha ao lado. Havia papel para escrever, tinta, caneta e lápis. Excelente! Exclamou Poirot. Podemos dar abertura à nossa corte de inquérito sem mais delongas. Primeiro, creio, deveríamos tomar o depoimento do condutor da wagonlite. Provavelmente sabe alguma coisa sobre o homem. Que tipo de caráter ele tem? É um sujeito em cuja palavra se pode confiar? Afirmaria isso com bastante segurança. Pierre Michel é um empregado da companhia há mais de 15 anos. É francês, mora perto de Calais, inteiramente respeitável e honesto. Talvez não seja dotado de uma inteligência notável. Poirot assentiu, de modo compreensivo. Bom, anunciou, vamos falar com ele. Pierre Michel recuperara um pouco de sua autoconfiança, mas seguia nervoso ao extremo. Espero que Monsieur não pense que houve alguma negligência de minha parte. Falou com ansiedade, os olhos indo de Poirot para Monsieur Buck. É uma coisa terrível essa que aconteceu. Espero que Monsieur não pense que isso vai refletir mal sobre mim de alguma forma. Depois de apaziguar os medos do homem, Poirot começou as perguntas. Primeiro, extraiu o nome e endereço de Michel, seu tempo de serviço, tempo em que trabalhava nessa rota específica. Esses particulares ele já sabia, mas as perguntas de rotina serviam para deixar o homem mais à vontade. E agora, prosseguiu Poirot, vamos aos acontecimentos da noite passada. O Sr. Ratchet retirou-se para dormir. Em que momento? Quase que imediatamente após o jantar, monsieur. Na verdade, antes de deixarmos Belgrado. Fizeram o mesmo na noite anterior. Ele me mandara preparar a cama enquanto eu estivesse jantando, e assim o fiz. Alguém entrou na cabine dele depois? O criado, monsieur, e o jovem cavaleiro americano, seu secretário. Mais alguém? Não, monsieur, não que eu saiba. Bom, e essa foi a última vez em que viu ou falou com ele? Não, monsieur. O senhor está esquecendo que ele apitou a campainha por volta de 20 para 1, logo depois de termos parados. O que aconteceu exatamente? Bati na porta, mas gritando, ele disse que havia sido engano. Em inglês ou francês? Em francês. Quais foram as exatas palavras que ele usou? Ce n'est rien, je me suis trompé. Foi bem isso, disse Poirot. Foi o que ouvi. E então o senhor saiu? Sim, monsieur. Voltou para seu assento? Não, monsieur. Primeiro fui atender outra campainha que acabara de tocar. Agora, Michel, vou lhe fazer uma pergunta importante. Onde estava a 1h15? Eu, monsieur? Estava no meu assento no fundo, de frente para o corredor. Tem certeza? Mas oi? Pelo menos, pois não? Fui até o vagão seguinte, o carro de Atenas, para falar com o meu colega. Falamos sobre a neve e isso foi logo depois de 1 hora. Não sei dizer precisamente. E retornou quando? Uma das minhas campainhas tocou, monsieur, eu lembro. Também lhe contei. Era a senhora americana. Ela tocou várias vezes. Estou lembrado, disse Poirot. E depois? Depois disso, monsieur, atendi a sua campainha e lhe trouxe um pouco de água mineral. Então, por volta de 30 mais tarde, arrumei a cama em uma das outras cabines, aquela do jovem cavaleiro americano, o secretário do Sr. Ratchet. O Sr. McQueen estava sozinho na cabine quando foi arrumar sua cama? O coronel inglês da cabine 15 estava com ele. Estavam sentados, conversando. O que fez o coronel quando deixou o Sr. McQueen? Voltou para a cabine dele, número 15, que é bem próxima do seu assento, não é? Sim, monsieur.
A segunda cabine, no fundo do corredor. A cama dele já estava feita? Sim, monsieur, arrumei enquanto ele jantava. A que horas foi isso? Não sei dizer exatamente, monsieur. Não passava das 2, com certeza. E depois? Depois disso, monsieur, fiquei no meu assento até de manhã. Não voltou ao vagão apenas? Não, monsieur. Talvez tenha dormido. Acho que não, monsieur. O fato de o trem estar parado me impediu de pegar no sono como normalmente faço. Viu algum dos passageiros transitando para cima ou para baixo no corredor? O homem refletiu. Uma das senhoras foi ao toalete no fundo, acho. Qual das senhoras? Não sei, monsieur. Era mais para o final do corredor. E estava de costas para mim. Usava um kimono com dragões escarlates. O Poirot assentiu. E depois disso? Nada, monsieur, até de manhã. Tem certeza? Ah, perdão. O senhor mesmo, monsieur, abriu sua porta e espiou para fora por um instante. Bom, meu amigo, disse Poirot. Estava pensando se lembraria disso. Aliás, fui acordado com o ruído de algo pesado batendo contra a minha porta. Tem alguma ideia do que pode ter sido? O homem fitou. Não houve nada, monsieur. Nada? Certeza absoluta. Então devo ter tido um cachemir, disse Poirot, com ar filosófico. A menos, disse Monsieur Buck, que tenha ouvido algo na cabine ao lado. Poirot não considerou a sugestão. Talvez não desejasse fazê-lo diante do condutor da vagonete. Passemos para outro ponto. Suponhamos que na noite passada um assassino tenha entrado no trem. É quase certo que não pode ter saído depois de cometer o crime. Pierre Michel fez que não. Nem que possa estar escondido em algum lugar. Foi feita uma busca completa, disse Monsieur Buck. Abandone essa ideia, meu amigo. Além disso, comentou Michel, ninguém poderia ter tido acesso ao vagão dormitório sem que o visse. Quando foi a última parada? Vinconce. A que horas? Deveríamos ter saído de lá às 8h58, porém, devido ao mau tempo, nos atrasamos 20 minutos. Alguém pode ter vindo da ala comum do trem? Não, monsieur. Depois do serviço de jantar, as portas entre os vagões comuns e os de dormitório são trancadas. O senhor desceu do trem em Vinconce? Sim, monsieur. Desci até a plataforma, como de costume, e fiquei ao lado do degrau da entrada do trem. Os outros condutores fizeram o mesmo. E a porta dianteira, a que fica perto do vagão-restaurante, é sempre trancada por dentro. Não está trancada agora. O homem pareceu surpreso, então sua expressão clareou. Sem dúvida, algum dos passageiros abriu para olhar a neve. Provavelmente, disse Poirot. Tamborilou pensativo na mesa por alguns momentos. Você não está culpando a mim, está? Perguntou o homem, então ressabiado. Poirot sorriu para ele com ar gentil. Teve a chance de fazer o mal, meu amigo, disse. Ah, outro ponto, já que lembrei. Afirmou que outra campainha tocou justamente quando estava batendo na porta do Sr. Ratchet. De fato, também a escutei. De quem era? Era a campainha de Madame la Princesse Dragomirov. Desejava que eu chamasse sua criada. E o senhor o fez? Sim, monsieur. Poirot estudou a planta à frente de modo pensativo, então inclinou a cabeça. Por agora, falou, isso é tudo. Obrigado, monsieur. O homem levantou-se, olhou para Monsieur Buck. Não fique aflito, disse este último com ar gentil. Não creio que tenha ocorrido qualquer negligência de sua parte. Agradecido, Pierre Michel deixou o vagão. Capítulo 2. O depoimento do secretário. Por 1 ou 2 minutos, Poirot permaneceu perdido em pensamentos. Acho, disse por fim, que seria bom trocar mais uma palavra com o Sr. McQueen, em vista do que agora sabemos. O jovem americano apareceu prontamente. Ben, perguntou, como vão as coisas?
Até que não tão mal. Desde a nossa última conversa, descobri algo. A identidade do Sr. Ratchet. Hector McQueen inclinou-se para a frente, interessado, e indagou. Ratchet, como o senhor suspeitava, era um mero pseudônimo. Ratchet era Cassette, o homem que comandava as grandes façanhas de sequestros, inclusive o famoso caso da pequena Daisy Armstrong. Uma expressão do mais puro assombro apareceu no rosto de McQueen. Então, a expressão ficou sombria. Aquele gambá maldito. Não fazia ideia disso, McQueen? Não, senhor, disse o jovem americano com ar decidido. Se fizesse, arrancaria minha mão direita antes de prestar assessoria a ele. Tenho opiniões fortes sobre o assunto, Sr. McQueen. Tenho um motivo particular para isso. Meu pai foi o promotor encarregado do caso, Sr. Poirot. Vi a Sra. Armstrong em mais de uma ocasião. Era uma mulher adorável, tão doce e tão inconsolável. Sua expressão se agravou. Se algum homem merecia esse destino, esse homem é Ratchet ou Cassette. Fico em êxtase com o fim dele. Um homem desses não merece viver. Chega a quase sentir como se estivesse disposto a empreender essa boa ação sozinho. Sinto, eu... Fez uma pausa e então corou, bastante culpado. Parece que estou incriminando a mim mesmo. Estaria mais inclinada a suspeitar do senhor, Sr. McQueen, caso demonstrasse uma tristeza excessiva com o falecimento de seu empregador. Não acho que seria capaz de fazer isso, mesmo que fosse para me livrar da cadeira elétrica, disse McQueen impiedosamente. Então acrescentou, se não estiver sendo inconveniente com minha curiosidade, como foi que descobriu isso? A identidade de Cassette, digo. Através do fragmento de uma carta encontrada na cabine dele. Mas com certeza, quer dizer, isso foi um descuido e tanto do velho? Isso depende do ponto de vista, disse Poirot. O rapaz pareceu ter considerado o comentário bastante desconcertante. Fitou Poirot como se tentasse desvendá-lo. A tarefa diante de mim, continuou Poirot, é me certificar dos movimentos de todos no trem. Não se sinta ofendido, entende? É apenas um procedimento de rotina. Claro, vamos direto ao assunto e permita-me inocentar meu caráter se eu puder. Não preciso lhe pedir o número de sua cabine, disse Poirot sorrindo, já que a dividi com o senhor por uma noite. É a cabine número 6 e 7 da segunda classe que, depois de minha partida, ficou inteira para o senhor. Está correto. Agora, Sr. McQueen, quero que descreva seus movimentos da noite passada, depois de deixar o vagão-restaurante. Isso é fácil. Voltei à minha cabine, li um pouco, desci na plataforma de Belgrado, decidi que estava frio demais e entrei de volta. Conversei um pouco com a jovem senhora britânica que está na cabine ao lado da minha. Então, comecei a conversar com aquele inglês, o Coronel Arbuthnot. Na verdade, acho que o senhor passou por nós enquanto falávamos. Então, entrei para ver o Sr. Ratchet e, como lhe disse, anotei uns memorandos de cartas que ele queria que fossem escritas. Dei boa noite e o deixei. O Coronel Arbuthnot continuava de pé no corredor. Sua cabine já estava preparada para dormir. Então sugeri que deveria vir até a minha. Pedi alguns drinks e começamos a beber. Conversamos sobre política mundial e o governo da Índia e suas próprias dificuldades com a situação financeira da crise de Wall Street. Via de regra, não me acerto com britânicos. É um povo turrão, mas desse eu gostei. Sabe a que horas ele deixou o senhor? Bem tarde. Devia ser perto das 2 horas, eu diria. Perceberam que o trem estava parado? Ah, sim. Ficamos indagando a respeito disso por um tempo. Olhamos para fora e vimos a neve bem pesada, mas não achamos que fosse sério.
O que aconteceu quando o coronel Arbuthnot finalmente lhe deu boa noite? Foi para a cabine dele e chamei o condutor para arrumar minha cama. Onde o senhor estava enquanto ele arrumava? De pé, do lado de fora da cabine, no corredor, fumando um cigarro. E depois fui para a cama e dormi até de manhã. Durante a noite, saiu do trem em algum momento? Arbuthnot e eu cogitamos descer em... Como era o nome daquele lugar? Vinconvice. Para esticar um pouco as pernas, mas estava um frio de amargar, em meio a uma nevasca. Em seguida, pulamos de volta para dentro. Por qual das portas desceram do trem? Pela que fica mais perto das nossas cabines. A que fica ao lado do vagão-restaurante? É. Lembra-se... Estava travada? McQueen considerou. Ora, sim, acho que me lembro que estava. Ao menos, havia uma espécie de pino atravessado na maçaneta. É disso que está falando? Sim. Ao retornar ao trem, vocês reposicionaram o pino? Ora, não acho que tenham feito. Entrei por último. Não me lembro de ter feito isso. Acrescentou de repente. É um ponto importante? Pode ser. Agora, presumo, monsieur, que enquanto o senhor e o coronel Arbuthnot estavam sentados conversando, a porta de sua cabine ficou aberta para o corredor. Hector McQueen assentiu. Gostaria, se possível, que me contasse se alguém passou pelo corredor depois de o trem deixar Vinconvice até a hora em que vocês dois se despediram. McQueen ergueu as sobrancelhas. Acho que o condutor passou uma vez, disse, vindo da direção do vagão-restaurante. E uma mulher passou no sentido contrário, indo naquela direção. Que mulher? Não sei dizer, não reparei de fato, entenda, estava justamente argumentando um ponto com Arbuthnot. Apenas recordo ter visto de relance alguma seda escarlate passando pela porta. Não observei e, de qualquer modo, não teria visto o rosto da pessoa. Como sabe, minha cabine fica de frente para a porta que dá para o restaurante. Então, uma mulher passando pelo corredor naquela direção ficaria de costas para mim assim que passasse. Poirot assentiu. Estava indo ao toilette, presumo. Imagino que sim. E a viu retornar? Bem, não, agora que o senhor diz, não a vi retornando, mas suponho que ela deve tê-lo feito. Só mais uma pergunta. Fuma cachimbo, Sr. McQueen? Não, senhor, não fumo. Poirot fez um momento de pausa. Acho que é só pelo momento. Gostaria agora de falar com o criado do Sr. Ratchet. Aliás, vocês dois sempre viajaram de segunda classe? Ele sim. Eu geralmente viajava de primeira. Quando possível, na cabine ao lado do Sr. Ratchet. Assim, ele guardava a maior parte da bagagem na minha cabine e ainda poderia ter fácil acesso a mim e à bagagem quando quisesse. Porém, nesta ocasião, todos os leitos da primeira classe estavam reservados, exceto por aquele em que ele viajou. Compreendo. Obrigado, Sr. McQueen.